Eu tenho 50 anos e fica a pergunta, nova geração ou retrô? E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DB Falcão, o meu nome é Daniel. Bom pessoal, hoje um vídeo um pouquinho diferente, um pouco sem edição, um assunto que me ocorreu aí ultimamente, e também quando a gente faz 50 anos a gente acaba refletindo sobre a vida. Já há muito tempo que eu vivi, já tenho com certeza menos tempo de vida pela frente do que tudo aquilo que eu vivi. E resolvi então falar um pouquinho, pessoal, dessa questão de retro games versus nova geração. E já aproveitando para falar de nova geração, pessoal, esse assunto está muito polêmico hoje em dia, muita gente acredita, e eu posso dizer que eu sou um deles, que a gente não tem exatamente uma nova geração, porque essa última geração de consoles, que já está chegando a quase 4 anos de vida, ela tem decepcionado muita gente, porque a gente não tem muitos jogos, tanto para o PlayStation 5, menos ainda para o Xbox, e a gente percebe também que a gente não teve um salto muito grande de tecnologia dos jogos da penúltima para essa nova geração. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês, galera, que eu acho que muita gente também tem uma idade aí parecida com a minha, mas hoje se você é mais novo ou mais velho do que eu, é interessante falar para vocês aqui da minha vivência que eu tive desde quando eu comecei a jogar videogame lá no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, com o meu Atari, até chegar aos dias de hoje, né? Até chegar aos dias de hoje, no pleno anos 2020, que a gente tá aí com essa nova geração. Muita coisa mudou, a tecnologia avançou bastante, e fica aí a pergunta para muita gente, para mim também. Eu fiquei me questionando, galera, será que eu só devo jogar retro games ou será que eu jogo nova geração? Como eu já comentei aqui no canal, galera, o meu canal tem falado muito de retro games ultimamente, que é um assunto que eu gosto bastante, até por conta da minha história, né, da minha idade, mas eu sempre disse aqui que eu não quero ficar preso aos retro games, porque eu particularmente também gosto de jogar jogos mais novos. Eu sempre gostei também de experimentar coisas novas, de ver como a nova tecnologia avança. Isso também no mundo dos games não é diferente, mas eu vejo muita gente também que gosta de retro games dizer que só joga retro games, que não gosta de jogar jogos da nova geração, que não se sente à vontade ou que não curte, o que também é perfeitamente normal, galera. Cada um é um, cada um tem um jeito de ser, e é isso que torna rica a nossa diversidade. Cada um é o que é em sua essência, e a gente tem que respeitar isso. É assim que a vida funciona. Então não tem pé nem cabeça que você tá falando. E aí, explorando um pouquinho mais o assunto, pessoal, eu queria falar lá da minha infância, né? Quando a gente começou a jogar, quando eu comecei a jogar videogames, a gente, eu, meu irmão, meus amigos também, a gente tinha o seguinte pensamento: a gente jogava muito Atari, Odyssey, os videogames ali da segunda geração, e quando a gente saltou de geração, muita gente foi pro Nintendinho, foi pro Master System, eu no meu caso fui pro meu amado MSX, e toda vez que a gente ia para uma nova geração, por exemplo, aí pro Nintendinho, a gente não queria mais saber de Atari, né? Aquilo para nós era datado, era velho, passou, agora é hora do Nintendinho, do Master System ou do MSX no meu caso. E quando foi o salto para a quarta geração ali do Super Nintendo, do Mega Drive, eu lembro que eu também falei assim, ó, chega de MSX, não quero mais saber de MSX, aquilo também já tá ultrapassado, eu quero jogar coisas novas. E eu já contei essa história aqui no meu canal, de eu jogando Super Nintendo, alugando jogos de Super Nintendo, e o meu irmão cismou de ficar jogando Nintendinho. A minha irmã, que é bem mais nova do que eu e meu irmão éramos na época, ela tinha um Nintendinho assim, clone, bem fuleirinho, um amarelinho assim, daqueles bem vagabundinho. Ela não jogava muito, e o meu irmão começou a alugar cartucho de Nintendinho, alugou o Ninja Gaiden. Eu ficava olhando meu irmão jogando aquele Ninja Gaiden, eu falei, para com isso, para de jogar Ninja Gaiden, já tá ultrapassado, a gente tem que jogar Super Nintendo. Isso foi indo depois, quando eu conheci o 3DO da quinta geração, o Neo Geo, aí passando pro PlayStation 2, PlayStation 3, a gente sempre queria jogar o que era mais novo, e o que era mais velho foi ficando para trás. E aí, voltando só um pouquinho para os tempos de hoje, galera, eu comecei a conversar com outros amigos, com outras pessoas que eu conheci nesse meio de games, de retro games, que as pessoas também tinham esse mesmo sentimento, tinham essa mesma ideia de jogar sempre o que era a moda, sempre o que era atual, e o que era mais velho ficava para trás. Isso pelo menos para mim e para muitas outras pessoas que eu conversei. Claro que devem ter pessoas que não, que sempre, desde sempre, continuaram jogando jogos mais antigos, sempre gostaram de retro games, mas comigo não foi assim. Comigo realmente sempre fui jogando o que era mais novo e deixando o que era mais velho para trás. E aí, pessoal, lá no final dos anos 2010, lá pro 2018, 2019, quando a gente tava para ter a nova geração saindo ali do PlayStation 5, do Xbox Series, eu jogava ainda o meu PlayStation 4, galera, eu tava trabalhando, e eu cheguei num momento que eu não tinha mais vontade de jogar. Eu simplesmente olhava os jogos que estavam sendo lançados e realmente eu não tinha vontade de jogar. Na minha cabeça parece que só tinha jogos de tiro de primeira pessoa, Call of Duty, jogos similares a esse, e jogos que saíam ali não me interessavam
inconversável. Eu fiquei pensando, gente, será que eu tô muito velho pra jogar? Será que eu perdi a vontade de jogar? Será que eu não quero mais jogar videogame? E eu me lembro que o último jogo que eu joguei assim, nessa época, com muita vontade mesmo, foi o Sekiro, o grande Sekiro, jogo da From Software, que é um Souls-like. O pessoal que conhece meu canal sabe que eu sou fã de Dark Souls, de Demon Souls. Então tinha o Sekiro nessa época e foi um jogo ali que foi a minha salvação ali. Foi o jogo que eu joguei bastante, eu platinei esse jogo, eu adorei o Sekiro até hoje, acho um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E também me lembro que nessa época eu comprei o meu Xbox One X, e ele veio com a mídia digital do Jedi Fallen Order, que eu também joguei, achei legal, mas dava a impressão que era só aquilo, eu não tinha mais o que jogar, e realmente eu comecei a me questionar de que a minha falta de vontade de jogar era porque eu tava ficando velho, eu já tava quase com 50 anos naquela época. Eu falei assim, eu acho que eu não tô tendo mais interesse nisso, eu vou parar. Cheguei a pensar mesmo nisso, galera. Mas veio a pandemia, pessoal, algumas desilusões no meu trabalho, onde eu tava achando que eu não tava mais conseguindo crescer, e foi aí que lá em 2021 eu comecei o meu canal aqui no YouTube, e eu comecei a querer colecionar videogames como muita gente faz, numa tentativa de resgatar as minhas memórias, ativar memórias afetivas na minha mente, ter aqueles videogames que eu tive na infância, ter aqueles videogames que eu queria ter e não pude ter quando eu era pequeno. E foi aí que eu descobri o mundo retrô, galera. E aí realmente eu comecei a jogar muitos jogos retrô novamente, comecei a jogar jogos de Atari, comecei a jogar jogos de Odyssey, comecei a jogar jogos de Wii, de Nintendinho, de PlayStation 2, e fui achando aquilo muito legal, fui gostando bastante. E aí, galera, começou a cair uma ficha na minha cabeça de que aqueles jogos, eles sempre existiram, eles não deixaram de existir, não é porque eles eram datados ou porque eles ficaram entre aspas para trás que eles não deveriam mais ser jogados. E eu comecei a sentir prazer em jogar aqueles jogos, coisa que eu jogava realmente ali só em emuladores durante a minha vivência, ali durante a minha vida, mas era só algo assim bem casual, como só relembrar como eram os jogos. Eu não investia muito tempo naquilo, mas os games retrô realmente fizeram acender essas memórias, reacender essa chama de jogador que eu tinha. E eu comecei a perceber que aquele negócio de achar que eu tava velho para jogar era bobagem. Eu sempre quis jogar, era só uma questão de resgatar aquilo que eu gostava, né? E aí foi aí que entrou um cara bem legal na minha vida, galera, que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre ele, que é o nosso Nintendo Switch. Tá aqui a minha versão V2, esse aqui que eu comprei em 2021, já fiz alguns vídeos sobre ele. E esse cara aqui foi muito especial para mim, pessoal, porque eu comecei a perceber aquilo que também eu falo muito aqui no canal, que a gente não precisa ter jogos poderosos em gráficos, com HDR, com Ray Tracing, com 580 FPS, com 8K, a gente não precisa de nada disso, a gente precisa de jogos bem feitos. Foi isso que a Nintendo conseguiu fazer com o Nintendo Switch, e ela já tinha feito lá com o Wii. Eu sempre gosto de contar essa história aqui no canal. Eu acho que a Nintendo fez um gol de placa lá com o Wii, quando ela saiu dessa briga de Microsoft com Sony, e ela partiu para algo criativo, um hardware mais modesto, mas com muito mais criatividade. A inovação que ela teve com os controles de movimento do Wii realmente foi revolucionário para a época, e o Nintendo Switch, com esse jeitão híbrido dele, não que fosse o primeiro, a gente tinha outros consoles aí com essa ideia, com uma própria versão do Neo Geo, o Neo Geo X, mas foi o Nintendo Switch que consolidou essa tendência, e aproveitando das suas grandes e fortes franquias, a Nintendo arrasou com o Nintendo Switch. Não é à toa que ele vai se tornar em breve o console mais vendido de todos os tempos. A despeito de todas as críticas que a gente pode fazer para a Nintendo, muitas delas eu concordo, por exemplo, como o preço dos jogos, enfim, há uma série de coisas que poderiam ser melhor, mas o fato é que o Nintendo Switch é um videogame maravilhoso, e foi ele também que me fez ver que eu gostava de jogar ainda, era só achar o equilíbrio, achar o balanço certo do que jogar e de que realmente eu curtia, né? Realmente me colocava um sorriso no rosto. E aí, galera, é interessante que eu tava vendo um programa de entrevistas lá com o nosso amigo Kogu, do Cogumelando, cara, muito gente boa, pena que eu não consegui encontrá-lo lá na Retrocon, mas ele falou nesse programa de entrevistas que ele participou, algo muito interessante, que os jogos retrô hoje, eles deixaram de ser exatamente datados, eles viraram uma estética, ou seja, eles têm lugar cativo como uma categoria de jogos mesmo. Tanto é que muitas empresas hoje em dia estão investindo pesadamente nos jogos retrô. É só a gente abrir, por exemplo, ali a Steam e ver vários produtores independentes, até grandes empresas, fazendo jogos pixelados, fazendo jogos de plataforma 2D, com gráficos como eram feitos aí na época dos anos 80, anos 90. Isso mostra que os jogos retrô deixaram de ser um modismo, deixaram de ser apenas algo que a gente resgata, para ser praticamente uma categoria de jogos que tem o seu lugar cativo na mente de muitos jogadores. E não é só gente da minha idade não, muita gente nova, muita criança, adolescente, tá curtindo esse tipo de game, tá querendo redescobrir os jogos retrô, e a gente tem que agradecer a muita gente que mantém vivos os jogos retrô,
desenvolvedores, youtubers, influenciadores, lojas também, porque todo mundo só tem a ganhar porque a gente tem mais coisas legais para jogar. Eu acho que os games hoje só a gente pode dizer que é uma arte mesmo, como uma música, como uma pintura. Não interessa a idade da pintura, você tem um quadro ali de um Van Gogh, não interessa a música, pode ser uma música ali do século XV, século XVI, pode ser, por exemplo, música barroca ali do Bach. Essa música não tem idade, você vai ouvir e vai achá-la maravilhosa, não é porque é uma música velha que ela vai deixar de ser boa. Isso também acontece com os games retrô. Então é isso, galera, como eu falei lá no começo do vídeo, tem muita gente que gosta de jogar só jogos retrô, tem muita gente que só gosta de jogar jogos mais novos. Eu fico no meio do caminho, eu gosto de jogar de tudo. Por exemplo, tô jogando Hollow Knight lá no TikTok com a molecada, tô achando maravilhoso. Uma molecada ali, criançada, adolescente, estão jogando ali comigo. Isso tem me dado muito prazer, além do jogo ser maravilhoso. E eu não esperava a recepção maravilhosa, o carinho muito grande que eu tô tendo lá do pessoal do TikTok que tá assistindo as lives comigo. Eu até deixo um abraço aí pra toda a galera que tem acompanhado as minhas lives lá no TikTok de Hollow Knight. Tô fazendo lives lá no TikTok, galera, falando nisso, quase todos os dias às 19 horas. Quem quiser assistir lá, que tá muito divertido. E o Hollow Knight é jogo de nova geração, então para mostrar também que eu curto nova geração, eu tenho que jogar mais, eu tenho que pegar meu PlayStation 5, tirar dessa capa feia aqui e jogar, por exemplo, o meu Elden Ring, que eu curto pra caramba, mas não vou deixar de jogar, por exemplo, o meu Caçada na Selva, meu Jungle Hunt de Atari. Eu curto todas as gerações, é por isso que o canal aqui, galera, não vai falar só de games retrô, apesar de ultimamente eu ter falado mais jogos retrô, mas eu vou falar de nova geração também. Eu curto bastante e quero fazer mais vídeos ainda falando sobre o tema, galera. Quero fazer um vídeo também explorando um pouco mais essa questão da nova geração, a crise da nova geração. Em breve eu vou soltar esse vídeo também, que é um assunto que me interessa bastante e eu acho que muita gente também tem interesse. Mas então é isso aí, galera. O que você acha? Coloque aí nos comentários o que você acha dessa discussão toda. Se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, coloque aí nos comentários o que você acha. Você só joga jogos retrô? Você só joga nova geração? Quando você era mais novo, você deixava os jogos mais velhos pra lá ou você sempre jogou? Conta aí que eu quero saber, eu quero ler todos os comentários, essa discussão que é legal e eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Mas então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe, se não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, curta, compartilhe com seus familiares, clique no sininho aí para ativar as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo saindo no canal, porque eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve, hein, tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais.